Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2026. São 8 horas, horário de Brasília. O colapso de Zaporizhia. Ucrânia retoma vilas enquanto russos ficam cegos sem Starlink. A frente de Zaporizhia, ela vive uma reviravolta dramática. Enquanto o exército ucraniano desmente a propaganda russa, propaganda falsa, mentirosa, e libertou as vilas de Zalishne, Kozystve e Pridorozhnie. As tropas invasoras enfrentam o caos total. Após o bloqueio de terminais ilegais da Starlink, os comandantes russos perderam o controle operacional. Ou seja, o controle operacional é muito importante porque é o controle no terreno, do avanço, do combate, dos avanços, dos recuos, eles perderam esse controle. E isso está forçando recuos dos russos, reduzindo drasticamente o ritmo de seus ataques, a tecnologia e a bravura dos ucranianos estão mudando o mapa. Ou seja, ali em Zaporizhia, a Ucrânia fez uma contraofensiva, retomou essas vilas e assumiu as posições russas. E os russos tiveram que recuar ali na região de Zaporizhia. Eu quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Convido a todos a darem um like, compartilhem com suas redes sociais, recomendem o vídeo, recomendem o canal e façam seus comentários sempre muito bem-vindos. Não esqueçam que aqui você vê sempre a verdade. Esse é o canal da verdade. As mentiras russas ou quaisquer outras mentiras aqui não são permitidas, não são bem-vindas. Bem-vindo aqui à verdade. Eu conto com vocês. Vamos então desmentir a propaganda, né? A falsa propaganda russa. A farsa, sem dúvida, caiu, essa farsa russa. O oficial ucraniano Vladislav Voloshin confirmou que a vila de Zalishne segue sob total controle ucraniano, apesar das mentiras espalhadas pelas tropas russas, ou pelos russos, né? E não parou aí. Na realidade, operações relâmpagos, o 33º Regimento de Assalto libertou também a vila de Kozystve, enquanto Priorodnie também foi retomada das mãos dos russos, que ainda se gabavam até ontem, hoje não sei como é que vai ser, espero que não mintam, né? Mas eles respiram a mentira de que estava nas mãos deles e eles controlavam. E a Ucrânia já está se preocupando em divulgar de que essa posição é deles e eles não vão retomar novamente as vilas. A Ucrânia está garantindo isso. A Ucrânia teve um grande aliado que foi justamente a falta de canais Starlink ou de qualquer outros canais de comunicação das tropas russas no terreno. Inclusive tiveram dificuldades de pedir reforços e de coordenação entre as suas tropas no terreno ao redor dessas vilas. E o golpe de misericórdia veio do céu. É um apagão de comunicação, né? Esse aconteceu um apagão com o desligamento dos terminais que eram ilegais e estavam sendo usados pelas tropas russas em Zaporizhia. Eles perderam o comando e todo o controle operacional, que é o controle no terreno, é o controle em terra, de fazer a defesa, ou de fazer o ataque, ou mesmo de fazer o recuo, e meio numa situação caótica, eles abandonaram essas vilas com a chegada das tropas ucranianas, que eles foram atacados de uma maneira inesperada e não tinham coordenação para isso e não conseguiram nem se coordenar com os seus drones de reconhecimento referente à aproximação das tropas ucranianas. Foi uma bem-sucedida operação da Ucrânia que teve muito sucesso. Os blogueiros militares russos, eles ontem admitiram esse desastre. Ou seja, eles admitiram que, sem a internet de Elon Musk, é a palavra de alguns blogueiros, as unidades não conseguem se coordenar e os soldados imploram desesperados por rádios amadores. Vocês já viram uma coisa dessas? Ou seja, eles não conseguiam
saber o que estava se passando no flanco imediatamente direito ou imediatamente esquerdo. E sentiam que eles estavam começando, perderam, né? Os ucranianos entraram fazendo o ataque, fazendo o avanço em cima deles, atirando. Eles tentaram se defender, eles não conseguiam fazer uma coordenação entre eles, ou seja, não conseguiam se comunicar com ninguém. O que eles fizeram? Se retiraram dessas vilas, e para justamente preservar as suas vidas e minimizar perdas de uma maneira geral. Ou seja, a eficácia russa despencou, que já não era grandes coisa, porque sempre tem muitas baixas, mas tinha uma certa eficácia, pelo menos na coordenação e saber quem estava do lado direito e do lado esquerdo, ou se tinha algum possível reforço da retaguarda, inclusive a coordenação com a própria artilharia russa. Não houve coordenação. Então, a eficácia russa, repito, despencou. De uma média de 110 ataques diários, né? Agora por último, né? Ontem acho que foi 113 que eu falei para vocês, o ritmo caiu para apenas 56 após esse bloqueio tecnológico. Ou seja, deu uma baixada ontem assim muito grande, né? E solicitado, que esse bloqueio tecnológico foi solicitado pelo Ministério de Defesa da Ucrânia, como eu já noticiei para vocês. Enquanto os russos recuam, os partisãs ucranianos do grupo Atesh expuseram as coordenadas de uma nova base russa em Mirne, mantendo a vigilância ininterrupta sobre os invasores russos nesta base. Mesmo em colapso, no entanto, a Rússia insiste no terror. Ela continua lançando bombas guiadas lançou bombas guiadas contra 34 vilas. Ela atingiu civis na data de ontem e a rede elétrica em uma tentativa desesperada de tentar segurar a frente do teatro de operações, com muitas dificuldades. Esse exemplo que eu estou relatando aqui para vocês, eles não conseguiram. Em Zaporizhia, eles tiveram que recuar, e foi um recuo grande, segundo os ucranianos. E é importante notar que a Ucrânia, ela entrou e estabilizou as linhas, né? E infligiu baixas pesadas nessa operação, enquanto os russos estão cegos. Em outras frentes aconteceu parecido, né? Ou seja, a Rússia teve que recuar. E é importante dizer que quanto mais eles demorarem para acharem um novo sistema, porque eles acharam duas empresas de Moscou, mas já foi visto que não tem condições, a tecnologia é muito ruim e eles não conseguiram estabelecer uma coordenação entre as próprias tropas russas na região do teatro de operações, que é uma região muito extensa, né? São aproximadamente 1.350 quilômetros. E a Ucrânia, ao contrário, ela usa o Starlink e consegue, com isso, fazer avanços significativos em cima das tropas russas. Ou seja, a Ucrânia estabilizou as linhas. E ela usa agora o Starlink e, com isso, além de estabilizar as linhas, para fazer o avanço e estabilizar, ela fez aos russos pesadas baixas, humanas, pesadas perdas materiais também, inclusive na logística, porque os russos tiveram que... eu falei que era recuo, mas na realidade eles saíram meio em desabalada, meio uma curva. Alguém deu a ordem, vamos embora que não vai dar para nós. Saíram assim no salve-se quem puder, né? E aí eles também, nessa retirada, é uma retirada complicada, e também tiveram baixas muito pesadas. Peço a você que acompanhe cada detalhe dessa virada ucraniana agora, que está acontecendo em todo o teatro de operações. Nós vamos acompanhar, todo dia vocês vão ter notícias. Acompanhem conosco, se inscrevendo no canal do Velgas. Eu conto com vocês aqui no canal da Verdade, e não esqueçam de dar um like, tá? Dar um joinha para nós. Obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.